paz de Cristo habite em vós sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o 14º domingo do tempo comum, a palavra-chave da liturgia de hoje para nós é o envio. Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, chama homens e mulheres para o discipulado e envia com a missão de anunciar o reino. Assim fez com todo o povo de Israel no Antigo Testamento e Jesus faz no Novo Testamento, chama discípulos e envia para o anúncio.
Nós ouvimos no Evangelho, logo no início, ele dizendo da preocupação que a messe é grande, poucos são os operários. E ainda continua a mesma realidade. Uma messe tão grande para ser tocada, ser afetada pela boa notícia do reino, o anúncio que Jesus veio trazer, que Deus é Pai, que Deus é misericórdia. O mundo ainda tem sede, necessidade de descobrir esta verdade. Parece-me que para nós é algo tão comum saber que Deus é nosso Pai, que Ele é bom, que Ele é misericórdia, que Ele perdoa. Mas diante da porcentagem que pratica uma fé é muito pouca. Poucas pessoas acreditam de fato nesta verdade. E até mesmo os que se dizem cristãos, nem todos têm uma profunda experiência de acreditar na bondade e na misericórdia de Deus e que Ele é nosso Pai, que nos criou por amor, que quer o nosso bem, que todo o ensino de Jesus ter se encarnado, feito um de nós, foi por amor a nós, para nos conduzir num caminho seguro, que Sua palavra é palavra de vida, é palavra eterna, que nos garante uma vida eterna. Nem todos acreditam e acolhem como verdade. Mas que bom que nós estamos aqui e fazemos parte desse grupo chamado discípulos de Cristo. O batismo nos torna discípulos de Cristo. Então Jesus, Ele fala de uma realidade e nos pede para que a gente reze ao Pai que envie operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários, mas também Ele envia. Aqui o Evangelho diz, enviou outros 72. Podemos pensar que Ele já tinha enviado outras vezes, né? E desses 72 Ele vai escolher 12 para formar de forma mais íntima e vai instituir como ministros seus, para dar continuidade, ou seja, fazer vez de Jesus, que são os apóstolos, e a partir dos apóstolos, cada bispo, cada padre faz as vezes de Jesus. Mas os discípulos são muitos. Ali Jesus enviou 72, e hoje, no século 21, pelo batismo, Jesus tem enviado milhares e milhares de discípulos neste mundo tão necessitado desta boa nova. O mundo urge, o mundo tem necessidade de saber que Deus é Pai, que Deus é bom. E nesta verdade, a humanidade, todo homem, toda mulher, fazendo essa experiência, vai se divinizando, ou seja, resgatando a natureza decaída pelo pecado original e voltando à sua essência, de sermos imagem e semelhança de Deus. Isso é uma verdade? É uma verdade. Olhando para o sofrimento da humanidade, olhando para a situação que o mundo vive de medo, de insegurança, de guerra, olhemos para a realidade da guerra em Israel. Se esses homens que estão promovendo a guerra, destruindo aquilo que é nobre, que é a vida, um dom de Deus, experimentasse esse Deus misericórdia, se sentissem realmente imagem e semelhança de Deus, que nasceram para fazer o bem, para amar, não teria guerra. Se cada batizado, discípulo de Cristo, entendesse de fato o seu batismo, para que nasceu, para que Deus colocou nesse mundo e por que nos tornamos pelo batismo filhos adotivos de Deus, resgatando essa realidade nossa de imagem e semelhança de Deus, as famílias sofriam tão menos. Quanto desencontro, quanto sofrimento, quantas separações, quantas feridas, porque ainda não compreendemos bem que somos imagem e semelhança de Deus, estamos neste mundo como discípulos, nós cristãos, para fazer as vezes de Cristo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, nossas atitudes, nossa verdade, ser uma expressão do amor de Deus, e a começar na família, a começar entre nós que convivemos juntos, que temos a missão de um ser amparo para o outro,
um apoiar o outro, para superar as misérias, as fraquezas, para crescer na santidade, na intimidade com Deus e irmos para o céu. Essa é a realidade da nossa existência. Viemos por um breve tempo, mas Jesus veio para nos levar para o céu, se encarnou para isso e enviou 72. Deu uma ordem: ide, anunciai a boa nova por onde passar. Não fiquem parados de casa em casa, não, é urgente o anúncio, não tem tempo. Ou seja, está também protegendo, não se apeguem com o comodismo, que vão ser bem tratados, comidas boas, um conforto. Não, trabalhem para o reino, não se acomodem, não se encante com as coisas passageiras desse mundo, não se prenda. Ele vai dizer: não leve 2 túnicas, bolsas, sandálias. É o sofrimento da humanidade, né? Uma viagem de 3 dias, são 3 malas de coisas, uma garantia, uma certeza. Tem que ter tudo garantido para que tudo seja exato, bom. E Jesus também ensina para os seus discípulos esse despojamento, esse desapego das coisas materiais, ser livre, se preocupar com o bem-estar do amor, do relacionamento, da acolhida. Jesus ensina algo muito mais para esses discípulos no envio. Depois ele dá um poder: olha, vocês vão encontrar dificuldades, preocupações, tentações, perseguições, mas eu dou para vocês, pelo meu poder, o poder de pisar sobre serpentes, escorpiões, o maligno, o mal, curar os doentes, expulsar os demônios. Isso não está reservado só para os bispos e sacerdotes, expulsar demônios, curar os doentes. Curar em nome de Jesus os doentes, expulsar demônios, é um dom de Deus. É um dom de Deus e Ele oferece para quem Ele quer. Ele oferece para quem Ele quer. E todos, pelo batismo, pela presença de Cristo, nós podemos expulsar os demônios da vida dos irmãos. Às vezes pensamos na expulsão do demônio algo possessivo somente, que aí a igreja reserva àqueles que são preparados para isso. Mas quando nós aderimos à verdade de Cristo, amamos a Deus, vivemos na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de fato coerente com o nosso batismo, só o fato de vivermos a nossa fé, nós já expulsamos os demônios de outras pessoas que olham para nós. Quando tentam nos imitar, já vai expulsando os demônios, as sugestões que o demônio dá, da infidelidade, a traição, a maldade, a vingança. Cada discípulo que assume Cristo como seu Senhor tem o poder em si de expulsar os demônios, de curar as enfermidades, as feridas que marcam todos nós por causa da fé. Quantas curas que uma mãe alcança para um filho com suas enfermidades físicas, espirituais, emocionais, quando ela pede com fé: Jesus, olha para o meu filho, ajude o meu filho, minha filha, meu esposo. Quantas graças o coração de uma mãe que crê em Cristo alcança para a sua família. Nós alcançamos graças que nós nem imaginamos com nossas pobres orações. É o envio de Cristo. Ele continua enviando todos nós, cada um com uma missão, com uma vocação específica. Quem tem o chamado à vida consagrada, religiosa, sacerdotal, quem tem o chamado à vida matrimonial, toda vocação é um chamado, é um envio de Cristo, para expressar nesse mundo que Deus é bom, que Deus nos criou para uma finalidade: juntos anunciar o amor de Deus, dizer para o mundo que sofre, o mundo que está na escuridão, o mundo que não crê, que Deus existe e veio até nós. Embora o homem matou o amor, movido por Satanás, o homem mata o amor, tenta matar o amor, excluir da terra o amor.
mas o amor de Deus vence a morte, ressuscita, está vivo no meio de nós e continua enviando a sua igreja em missão. Então eu encerro fazendo uma pergunta a cada um de nós, a vocês, a mim. Nós cremos que somos discípulos de Cristo de fato? Nós cremos que o batismo nos tornou discípulos de Cristo? Eu pertenço a esse reinado de Jesus? A minha missão com a minha vida, a minha vocação, onde eu estou, na família, no trabalho, eu tenho essa missão de expulsar os demônios, ajudar as pessoas a se libertar de pensamentos ruins, suicidas, vingança, falta de perdão? Ou eu concordo com o reinado do diabo, que é a divisão, que é a morte, e ajuda as pessoas a cair mais na morte, no desânimo, na vingança? Como eu gasto a minha vida no anúncio do amor? Propagando o amor com a minha vida, com minhas palavras? Ou eu sou usado no discipulado do demônio para dividir, ferir, destruir, na maldita fofoca, na inveja, nos ciúmes, no destruir o outro para ter um lugar digno? Que discipulado pertencemos? Que anúncio estamos dando com a nossa vida nos tempos de hoje? Então vamos nos perguntar: eu sou discípulo de Cristo? Eu propago o amor, a boa nova, que é o amor de Deus? Mas vamos sair com esperança. O batismo nos tornou discípulos de Cristo. E Jesus faz de tudo por nós, nos alimenta, nos anima, mantém uma igreja viva nesses mais de 2000 anos. E o anúncio continua. E nós fazemos parte, temos que nos alegrar, é o ano da esperança, o ano jubilar. Pertencemos a uma igreja de Cristo que existe há mais de 2000 anos. Somos capacitados com os dons que Deus nos dá. Temos o melhor alimento que o mundo pode oferecer, o Cordeiro imolado no altar, Jesus de Nazaré, nosso alimento. Que força mais precisamos, irmãos? Nós comungamos do amor de um Deus que se fez carne, alimento a cada um de nós. Que precisamos mais? Do que precisamos mais se nós comungamos o amor de Deus? Ser uma expressão para o outro. Vamos decidir hoje nessa missa, dizer: Jesus, eu sou o seu discípulo, eu sou sua discípula, eu quero anunciar o seu amor com a minha vida. Aonde estou? Aonde o Senhor me pede? Eu me coloco, Jesus, como seu discípulo. E assim, onde eu estiver, eu posso desejar a paz. Não uma paz que o mundo promove com guerras, garantindo proteção, não a paz que os muros altos dos condomínios, as cercas elétricas, os alarmes garantem, mas a paz que brota do coração de Deus e passa por mim. Assim eu posso, com a minha vida, onde estiver, desejar a paz, e ela pode curar e libertar a mim e aos que vivem ao meu redor. Sou teu discípulo, Jesus. Rezem comigo. Senhor Jesus, sou o seu discípulo. Obrigado, Jesus, por pertencer ao teu reinado. Obrigado, Jesus, porque me alimento do seu amor. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,